Você já blasfemou contra Deus? Você sabe o que é blasfemar contra Deus? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí? Eu estou numa correria tremenda. Semana passada gravei alguns vídeos, não sei se você não assistiu, mas se você não assistiu tá aqui, ó. Fiz até live, eu tenho feito live todas as sextas-feiras e acredito que sexta-feira faremos outra live. E eu tenho respondido perguntas na live e perguntas que eu coloco lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, então já me segue lá no Instagram e faça a sua perguntinha. Ó. E a inspiração para gravar esse vídeo vieram por duas situações. Uma porque eu recebi no Instagram uma perguntinha, né? Eu até procurei essa perguntinha para trazer certinho para vocês, mas já faz um tempo, né? De um irmão, ele estava assim, muito triste, com o coração partido, porque para ele não tinha mais solução. Ele acreditava que ele tinha blasfemado, ele blasfema contra Deus todos os dias, e isso faz com que, ou faria com que ele perdesse a salvação, né? Porque no entendimento dele, a blasfêmia ali, a pessoa cometeu blasfêmia já não tem mais chance, né? E eu então pude explicar para ele. Ok? Esse foi um ponto. Outro ponto é que eu estou produzindo o material Apocalipse Revelado, e caí numa situação ali sobre blasfêmia. E fui buscar mais referências sobre blasfêmia. E lembrei do caso desse irmão. E pensei o seguinte, por que não falar sobre esse assunto? Porque existem muitas divergências ou muita confusão sobre esse assunto de blasfêmia. E falando sobre material, sobre Apocalipse, logo logo nós teremos a nossa plataforma Minuto Profético Academy. Está quase pronta, gente. Olha, eu peço a Deus que Deus me dê força para poder terminar toda a plataforma, para apresentar algo para vocês com muito conteúdo, né? Está sendo preparado com muitos desafios, com muita dedicação, com muito amor, muito carinho, e que essa plataforma seja relevante na vida dos cristãos, da sua vida, né? E eu queria muito ter você lá como o meu aluno. E enquanto, gente, não sai a plataforma Minuto Profético Academy, você pode ajudar o nosso ministério Minuto Profético. Aqui na descrição do vídeo tem um link, né, de um WhatsApp, que é o WhatsApp da minha esposa, onde você pode adquirir os nossos materiais. Que materiais são esses, pastor? Por enquanto, são PowerPoints. E estamos produzindo vários livros digitais que nós também vamos disponibilizar para vocês. Então, se você quer adquirir algum dos materiais das palestras que nós fazemos aqui, inclusive do Apocalipse Revelado, você pode entrar em contato com a minha esposa. E também lá você pode fazer agenda. Nós estamos agendando a minha ida nas igrejas. E eu estou muito feliz, gente, muito feliz, porque tenho recebido muitas propostas. Estou tentando trabalhar com agenda, ser flexível para poder atender todos vocês, né? Outra maneira de você poder nos ajudar, também tem um link aqui do Mercado Pago. Você pode fazer sua doação com Pix, cartão de crédito, enfim. Esse valor, esse dinheiro tem me ajudado a me manter nesse ministério que sempre sonhei em realizar. Algo que eu pudesse ser mais livre para poder produzir conteúdos para vocês. Então, desde já, agradeço a sua contribuição. Deus te abençoe ricamente. E outra maneira de você ajudar nosso ministério é, claro, se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando esse vídeo para os seus amigos que têm dúvidas sobre esse tema, né? E se você não é inscrito no canal, não curtiu, você está cometendo uma blasfêmia. Uma blasfêmia. Falando em blasfêmia, vamos logo para o tema, que é o que mais interessa aqui, né? Realmente, blasfêmia é um assunto muito controverso na vida cristã e na teologia, porque cada um fala uma coisa. Então eu separei alguns textos aqui que nos norteiam para o que a Bíblia, especificamente o Novo Testamento, vai esclarecer o que é blasfêmia. O primeiro texto está lá em Marcos capítulo 2. Vamos dar uma olhada nesse texto. Aqui em Marcos capítulo 2, Jesus está curando um paralítico. E ele olha para o paralítico, né, e fala assim, perdoados estão os teus pecados. E o pessoal fica doido com isso, né? Como assim? Você, sendo homem, perdoando pecados? Vamos ver isso no texto, ó. Olha lá, eles reclamando aqui, ó, verso 7. Porque fala deste modo? Isto é o quê? Blasfêmia.
Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então perceba o seguinte, para os fariseus, os escribas ali que estavam ali, nenhum homem pode perdoar pecados. E é verdade, ele está certo. Mas o fato deles verem Jesus, que era um homem, né, na visão deles apenas um homem, está falando de perdoar pecados, isso era blasfêmia. Então blasfêmia, podemos dizer o seguinte, é se colocar no lugar de alguém. No caso aqui, no lugar de quem? De Deus. E Jesus, gente, ele é Deus, ele é um Deus encarnado. Os fariseus não aceitavam isso, para eles era apenas um ser humano. Então o primeiro conceito que eu trago para vocês aqui, mostrando na Bíblia, é que blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. É dizer que você tem autoridade para perdoar pecados, que você fala em nome de Deus, ou que você tem prerrogativas divinas, e se você não tem nada disso, você está mentindo, e isso é blasfêmia. Beleza? Tem outro texto também muito interessante que está lá em João. Vamos dar uma olhada. Olha, gente, nesse texto aqui, em João capítulo 10, tem uma cena interessante. Jesus diz bem claramente assim, o seguinte, ó, eu e o Pai somos um. Então o fato dele dizer assim que Deus é igual a ele e ele é igual ao Pai, que eles são uma pessoa, ou seja, Jesus é divino. E aí o pessoal pega pedra, eles pegam pedra para poder matar Jesus. E olha só o que acontece. Diz assim, ó, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tendo-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? E aí responderam, ao verso 33, responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então aqui, mais uma vez, reforçando a ideia de que blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. No caso, Jesus é Deus, então ele não cometeu blasfêmia. Interessante que Jesus foi crucificado, a acusação que foi dada sobre a crucificação foi porque Jesus blasfemou, que ele era um ser humano e ele se dizia ser como Deus. Ok? Então está bem esclarecido aqui o primeiro ponto de blasfêmia, se colocar no lugar de Deus, sendo que você é apenas uma criatura. Continuando sobre o nosso esclarecimento do que é blasfêmia, vamos para o segundo ponto do que a Bíblia apresenta. Lá em Mateus capítulo 12, nós temos a seguinte declaração do próprio Jesus. Olha que importante. Diz o seguinte, ó, 12, verso 31. Diz assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Olha que forte isso, né? Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Olha que coisa forte. Vamos entender o que isso significa. Essa blasfêmia aí deu até medo, né? Porque se colocar no lugar de Deus, eu acredito que ninguém vai ser tão ousado de fazer esse tipo de coisa. Agora blasfemar contra o Espírito Santo, né? O que seria isso? Que é um pecado imperdoável. Veja, é um pecado imperdoável porque vai contra o ministério do Espírito Santo. Na verdade, é também se colocar no lugar do Espírito Santo. Por quê? Entenda. Qual é a obra, a função, o ministério do Espírito Santo? Não é te convencer, me convencer do pecado, da justiça e do juízo? Então, o Espírito Santo tem como objetivo convencer as pessoas que elas estão erradas e levar elas né, a Jesus. E Jesus, por sua vez, leva diante do Pai. Mas olha só, quando eu cometo uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando eu rejeito a obra do Espírito Santo na minha vida. Ou seja, eu não deixo, eu isolo, eu ignoro a voz do Espírito no meu coração. Quando você vai para o livro do Apocalipse, as cartas que são endereçadas às 7 igrejas, todas elas dizem o seguinte, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo está trabalhando na obra da redenção do homem, está chamando o mundo e convencendo as pessoas do pecado, para que então elas tenham necessidade, sintam a necessidade de um Salvador para serem salvas. Então olha só, quando eu rejeito ou quando eu não quero perdão, naturalmente, se eu não quero perdão, é natural, eu não quero perdão,
então eu não serei perdoado. Eu anulo a obra do Espírito Santo. Por isso que não tem perdão. Porque qual é o pecado que não tem perdão? O pecado que não foi confessado. O pecado em que não houve tristeza ou arrependimento. Percebe? Quando eu anulo a obra do Espírito Santo na minha vida, eu estou blasfemando. Porque o Deus agora que manda no meu coração sou eu e não o Espírito Santo. Percebe como isso é pesado? Mas nesse ponto 2 sobre blasfemar contra o Espírito Santo, tem uma coisinha muito importante que eu vou falar só no final do vídeo, tá? Então aguenta aí. Vamos para o terceiro ponto que a Bíblia fala sobre o que é blasfêmia. Aqui em Romanos nós temos um texto muito forte que Paulo vai exortar contra os irmãos ali, os cristãos e judeus também. E olha o princípio do texto. Acompanhe comigo na leitura. Ó. Diz assim, ó, no verso 17, Romanos 2, verso 17 diz o seguinte, ó. Se porém tu, aqui em cima, ó, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então assim, ele está falando assim, vocês que se dizem conhecer a Deus, ser obediente à lei, fazer tudo certo, ensinar as pessoas. Você que diz que é cristão, que é pautado nas leis de Deus, né? Todo cristão ali, no caso, são cristãos que vieram do judaísmo, né? São pessoas que sabem, conhecem. Foi dado o privilégio às pessoas conhecerem a verdade. Aí essas pessoas que se dizem que conhecem a verdade, olha só o problema. Ó, Paulo vai falar o seguinte, ó. Diz assim, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não deve cometer adultério e cometes? Tá vendo? Aquele negócio, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Abomina os ídolos e lhe roubas os templos. Olha que hipocrisia. Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei, agora pega a ideia aqui, ó. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então lá, o terceiro ponto de blasfêmia. Terceiro ponto é, quando você comete blasfêmia, quando você se diz cristão, guardador das leis, você é uma pessoa convertida em Jesus, você fala de Jesus, você diz, exorta, ensina, mas você não vive aquilo que fala. Você envergonha o Evangelho. Você toma o nome de Deus em vão. Isso é considerado blasfêmia. Puxa vida, né? Porque você diz que é uma coisa e não é. Percebe? Eu sou cristão, eu levo o nome de Cristo. Mas o nome de Cristo, ele é desonrado entre a minha família, porque o meu testemunho é péssimo. Eu digo que sou cristão na escola, mas o nome de Cristo é desonrado porque as minhas atitudes diante dos colegas é triste. E assim por diante, no trabalho, na vida social. Então nós blasfemamos contra Deus quando nós não damos testemunho verdadeiro de quem é Cristo. E a pergunta é, e esta blasfêmia, você tem cometido? Vamos para o quarto ponto do que é blasfêmia segundo a Bíblia. Vamos lá. Aqui em Atos, no capítulo 26, nós temos um ponto interessante sobre blasfêmia, cometer blasfêmia. Olha só o próprio testemunho do apóstolo Paulo. Diz assim, ó, aqui no verso 10, aqui em cima, ó. E assim procedi em Jerusalém. Ele está contando o testemunho dele, né? Antes da conversão. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Olha. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. Então, para nesse ponto aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, Paulo está falando que ele castigava, ele perseguia, ele ia contra o povo de Deus, né? E obrigando eles até blasfemar, obrigando o povo de Deus a blasfemar. Então, dentro desse quarto ponto do que é blasfêmia, é como se fosse assim, obrigar ou castigar, maltratar quem? O povo de Deus.
Tem outro verso que é muito importante, até para o nosso canal aqui, que está em Apocalipse capítulo 13. Quando chegamos aqui em Apocalipse capítulo 13, nós temos as ações da besta que sobe do mar. E olha só o que este poder levantado por Satanás faz. Ele diz o seguinte, ó. Verso 5, ó, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então aqui, ó, a boca proferia arrogâncias e blasfêmias. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, concluindo aqui, esse quarto e último ponto. É quando as pessoas vão contra a obra do Senhor. As pessoas, elas maltratam os filhos de Deus. E os ímpios, quando maltratam o povo de Deus, eles cometem blasfêmia. E talvez você e eu podemos estar maltratando o povo de Deus. Como assim, pastor? Lembra que eu falei que tinha mais um ponto no ponto 2, né? Mais um detalhe no ponto 2 sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? E eu vou mostrar para vocês como tudo se encaixa. Aí eu faço a conclusão. Vamos lá para Mateus capítulo 12. Olha lá. Chegando aqui em Mateus capítulo 12, olha o verso 24, que diz o seguinte, ó. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram. Este não expele demônio, senão pelo poder do Beelzebu, o maioral dos demônios. E aí então Jesus vai dizer que pecar contra o Espírito Santo é pecar, é não ter perdão. Por quê? Porque olha só, quando nós atribuímos, presta atenção, isso é importante, quando nós atribuímos milagres e curas que foram realizados a Satanás, tipo assim, eu vi um milagre, na igreja X aconteceu um milagre. E aí, eu vendo aquilo, não concordo com aquela igreja, com o que está acontecendo, e eu falo assim, isso aí é demônio, né? O demônio tira, o demônio sai, é o demônio que faz a cura, é o demônio que põe a praga e tira, então isso aí é coisa do demônio. Mas veja, isso é muito perigoso, mas muito perigoso dizer isso. Porque vai que esta obra é a obra de Deus e é a obra do Espírito Santo, né? Eu sei que para nós temos dificuldades de pensar que Deus age nesse tipo de denominação, de religião, né? Mas Deus não, perceba, Deus não está interessado primeiramente com a instituição. Primeiramente Deus está se importando com o coração. Tem pessoas sinceras que estão nestas igrejas. Pessoas que não conhecem a verdade bíblica e que estão sendo enganadas, mas sinceramente estão ali achando que aquilo é poder de Deus e estão necessitando de uma cura. E realmente acontecem curas nesses lugares. Agora, eu não posso dizer que foi Satanás que curou. E se foi Deus? Pela misericórdia, Deus agora atendeu um pedido no coração dessa irmã que tanto pede uma cura para uma dor, para uma enfermidade. Fez um voto, e naquela igreja, aqueles votos doidos, né, de queimar dinheiro e fazer tanta coisa toda que a Bíblia não pede. Mas ela, sinceramente, acreditando que Deus está pedindo para ela, ela vai lá e pela fé ela faz. E agora eu vou dizer que não, isso não é obra de Deus, é obra do diabo. Então, a gente pode blasfemar quando a gente está atribuindo milagres que são realizados pelo Espírito Santo e a gente fala, não é o Espírito Santo, isso aí é do demônio, né? E se você continuar lendo o texto, Jesus ficou muito bravo com isso, porque as obras que Jesus estava fazendo eram pelo poder de Deus, né? E não pelo poder do diabo. Então você está me assistindo, tome cuidado com esse tipo de afirmação. Deus pode realizar milagres aonde, quando Ele quiser. E o que vai levar em conta é o coração do adorador. É o coração, a intenção do coração, né? Agora, não estou concordando com essas igrejas, nem com esses pastores e tantos homens que abusam da fé das pessoas, né? Esses terão a sua paga logo logo. Então vamos concluir aqui o nosso assunto. O que é blasfêmia? Primeiro, blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. Dizer que é Deus, né? Dizer que é o próprio Deus encarnado ou algo parecido, sendo que você é ser humano, né? Então isso é fácil de descobrir, de ver, né? Esse é o primeiro ponto. Se dizer que é Deus, mas não é Deus coisa nenhuma. Fazer coisas que somente Deus faz e dizer que você pode fazer também. Isso é blasfêmia. O segundo ponto é você ir contra a obra do Espírito Santo.
tanto rejeitar o convencimento dele no teu coração, dos teus pecados, né? Como também atribuir os milagres e curas que o Espírito está realizando, atribuir a Satanás. Isso é perigoso. E o terceiro ponto é quando eu digo que sou de Jesus, eu ensino sobre Jesus, eu exorto as pessoas, eu de uma forma, eu condeno ou eu estou ali mostrando o pecado delas, né? E sou um cristão, mas na verdade eu sou um mentiroso hipócrita, né? As minhas obras, elas mostram para as pessoas que eu sou um crente, nem crente meia boca, né? É um crente sem vergonha, um crente adúltero, um crente mentiroso. Então, o nome de Deus é blasfemado pelo mau testemunho que eu e você, infelizmente, possa cometer. E o quarto e último ponto sobre blasfêmia é quando pessoas se levantam contra a obra de Deus, que perseguem cristãos, acusam cristãos, difamam aquele grupo religioso. Né? Nós devemos sempre lembrar do conselho do Gamaliel. Se esta obra é do Senhor, vai perdurar. Se não for do Senhor, Deus vai dar um fim nisso. Mas não cabe a mim e a você perseguir, acusar, maltratar, né, as pessoas. Quem faz isso descaradamente na Bíblia foi Paulo antes da conversão, e a besta que sobe do mar, que persegue e mata cristãos. Fez sentido para você esse vídeo? Entendeu o que é blasfêmia? Então, a partir de hoje, fique esperto com essa questão de blasfêmia e ajude outras pessoas a entender esse assunto. E se você quer entender mais sobre a Bíblia, teologia, escatologia, você está no canal Minuto Profético. O canal Minuto Profético tem como esse objetivo ensinar, ajudar a esclarecer coisas mais complexas da Bíblia, inclusive profecias bíblicas. Então se inscreve no canal, curta, compartilhe e logo, logo, seja meu aluno na plataforma Minuto Profético Academy. Vou encerrando por aqui, agradecendo a sua companhia, pedindo que você assista aos nossos últimos vídeos, contribua com esse ministério da maneira que for possível para você. Eu te agradeço de coração o apoio que você tem dado e tantos outros irmãos que têm me ajudado nesse ministério. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Até no próximo vídeo. Valeu, valeu!